Bom dia a todos, né, aqueles que chegaram agora. Estamos dando início à terceira aula do curso de Introdução ao Python e foram enviados para vocês uma lista de exercícios, né? Caso alguém tenha alguma dúvida aí, foi enviado um formulário agora também, vocês dêem uma olhada no chat para vocês responderem as perguntas do Igor e acompanharem aí a evolução dos exercícios. Então, os minutos iniciais aí vão ser gastos para caso vocês tenham tido alguma dúvida aí nos exercícios. Então, Igor, a palavra é sua. Vou me mutar aqui. Tá bom, valeu, Vitor. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou começar do exercício 3, que não era um exercício, era uma tarefa. Mas são 3 tarefas, né? Chamar isso de lista de exercício é quase uma ofensa de lista de exercícios. Pelo menos é meu sentimento do que era lista de exercícios, né? É uma coisa mais cabeluda. Mas vamos lá. A ideia dessa lista, na verdade, não era uma lista desse exercício. Exercício normalmente eu faço em aula. Exatamente para saber como é que a turma está indo com o andar do curso. São pontos de parada de checagem, na verdade, para verificar o acompanhamento do que está sendo falado até agora. O objetivo dessa lista não é trazer dificuldade, é só mesmo entender o que o aluno compreendeu até agora do curso. A parte 3 que eu vou fazer para dar uma. Vamos falar sobre esse material. Esse material que eu mandei nesse link aí na verdade, a referência que eu uso para essa aula, que é o material que eu escrevi, que normalmente eu uso em aulas na UERJ. Só que essas aulas eram presenciais. Então, estou usando a referência aqui e apresentando para vocês. E esse tópico de strings e formatação, eu não falei sobre ele ainda, não sei se vou falar, vai depender do andar do curso aqui. Mas está lá tudo explicado, com cada modelo. Eu coloquei para vocês lerem, vocês trazerem, se vocês conseguirem ler e entender. Né? Então a tarefa continua de pé. Tá? Quem não fez a tarefa ainda, nenhuma delas, ou qualquer uma delas, continua de pé a tarefa de tentar fazer. O interessante é que esse processo de errar fazendo é o mais importante agora. A ideia é errar para que você possa perceber os pontos de compreensão equivocados. Lembra que eu falei no primeiro dia, no início, que ler uma linguagem de programação quer dizer entender como o computador pensa, como ele funciona, como ele processa. Então, ao você escrever o código e achar que ele vai funcionar de uma forma e ele não funcionar da forma que você faz, do que você pensa, na verdade você está sendo está aprendendo, está treinando como pensar como computador. E aí isso é a parte mais importante. Então, o errar e acertar é uma adaptação da sua forma de pensar. É por isso que é interessante que vocês, de fato, tentem exercício. Não é um quebra-cabeça esse exercício. Para quem não teve tempo, achou que ia ser um exercício difícil, não é. É um exercício para fazer vocês se acostumarem com o processo de programação. Tá? Não são exercícios de cursos de lógica, não é um exercício de cursos de algoritmos, grafos, que são extremamente complicados. Às vezes eles pegam problemas clássicos que são difíceis pra caramba, que demoraram 20 anos para ser resolvidos e coloca como se fosse sala de aula. Não, não é a ideia aqui. Vamos ao primeiro exercício, então, que eu vou falar uma coisa. Vamos lá. Ele tem uma compreensão matemática. Eu falei assim, dado um intervalo qualquer, um intervalo AB fechado, fechado, né? Eu quero verificar se o valor é armazenado, ele está dentro ou não de um determinado intervalo. Então vamos fazer um modelo aqui. Tá? Deixa eu botar o terminal aqui. Então hoje eu vou usar o VI aqui para a gente ver de outra coisa. Se ficar muito difícil usando o VI, se vocês acharem que está muito complexo, eu posso voltar para o Spider. Então, vocês me avisem, por favor. Tivemos 9 respostas de 22 pessoas. Contando eu, 21. Não estou compartilhando minha tela? Não estou compartilhando minha tela. Caramba, eu estava achando que estava compartilhando. Desculpe. Espera aí que eu vou montar aqui a tela aqui.
Enquanto isso, deixa eu falar do exercício aqui. Essa que eu tô... Vamos ver como é que vai funcionar. Já tem 2 erros aí. Tá? Tentar falar e fazer ao mesmo tempo. Pronto, aí eu terminar um que aparecer. Ok. No momento vai ficar sem o Spider. Se tiverem dúvidas, vocês falem. Agora eu estou apresentando aqui uma canetinha aqui. Vamos lá. Qual a ideia desse exercício? Tá? Imagina que a gente tem um intervalo AB, tá? Que a gente representa na reta real da seguinte forma, né? A, B, fechadinho. Vai ter um número C, tá? E eu chamei isso aqui, ó, esse intervalo de I. Então a gente vê que esse intervalo aqui é I. Então tem um número C, que ele pode estar fora do intervalo, é uma opção. Ele pode estar dentro do intervalo. Tá? Qualquer uma dessas 3 opções. E dentro do intervalo ele pode estar em cima de A ou em cima de B também. Isso faz parte do intervalo, porque é um intervalo fechado. O que a gente tem que verificar aqui, o que nesse exercício que a gente tem que fazer é o seguinte, é verificar se C está ou não no intervalo. Até aí ficaria fácil. Tá? É mais simples. A gente pergunta por quê? Porque é só verificar se ele está dentro do intervalo. Como é que a gente pode saber se C pertence ao intervalo? É só verificar se A é menor, né, igual a C, que é menor ou igual a B. Se a gente conseguir representar essa desigualdade em Python, com ifs, né, a gente já verificou que C está dentro do intervalo. Então, isso aqui é o início da solução. Ok. Mas aí a questão é, aí eu retornaria, quando C está dentro do intervalo, eu retorno C, o próprio valor de C. Mas aí eu criei um caso excepcional. Nos casos que C ele está fora do intervalo, eu não quero que você retorne o valor de C, eu quero que você retorne o valor do valor mais próximo dentro de C. Ou seja, se C, na verdade, digamos que A é 2, B é 5, e C, por exemplo, é 1, C não está no intervalo. Mas ainda assim eu quero um resultado. Que resultado eu quero? Eu quero o valor mais próximo, que é A. E se C for maior, por exemplo, se C for 7, eu quero o resultado mais próximo, que no caso aqui é B, é 5. Existem 2 abordagens para resolver esse problema. Uma a gente pode fazer puramente matemática, que aí você resolve numa única linha, que é sempre a mais bonita, mais elegante e frequentemente a mais rápida. E outra você pode fazer com um grupo de ifs. Você vai fazer um if se ele está dentro e se ele está fora. Se ele está fora, verificar se ele é menor que A. Se ele for menor que A, imprime A. Se ele for maior que B, imprime B. Conseguimos entender essa lógica? Então eu vou esboçar aqui o algoritmo do segundo método, tá? Vou apresentar aqui agora. Não quero compartilhar a tela, filhote.
Vamos ver o que eu estou vendo aqui. Tá ótimo. Então vamos verificar, vamos dar uma olhada nessa ideia aqui. Vamos no dia 3.4. Então, eu vou ter três variáveis. Né? Eu vou ter a variável A, que eu vou deixar vazia, B, que eu vou deixar vazia, e C, que eu vou deixar vazia, por enquanto. Óbvio que essas três sentenças, da forma que estão colocadas, elas são um erro de sintaxe no Python, tá? Deixa eu abrir um terminal aqui. Aqui do lado. Então, aqui está bem parecido com o que estava no Spider. Do lado esquerdo, eu tenho o editor, e do lado direito aqui, eu tenho o console. Vou abrir o console agora para vocês verem. Vou abrir o diretório certo. Aqui, vai ficar aqui. Então, eu vou verificar aqui a primeira coisa. Vou fazer em português. Se A menor ou igual que C. Aí, colocar entre parênteses aqui. Ou C menor ou igual a B, ou seja, cai naquele primeiro caso, né, que você está dentro do intervalo. Aí eu vou fazer imprime C. Ok? If, que é um else com if. C, não é. C, então, C menor que A, imprime A. Se não, aí só tem o terceiro caso, né, que é maior. Imprime. Essa seria a lógica. Né? Então, a gente verifica que esse procedimento aqui está sendo exatamente para a gente treinar o if, else, elif e else. Né? Convertendo isso para Python aqui, funciona. E aí, para rodar o programa, eu precisaria colocar um valor para A, por exemplo, 5, 8, aí eu escolho aqui um qualquer, 6. Eu rodaria esse programa, estaria funcionando, tá? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício ele é um pouco mais complicado. Esse aqui é o exercício 1. Exercício 2, ele era do Fibonacci. A gente tinha o seguinte algoritmo, um AB igual a 0, 1. Esse senão é a tradução direta do else. Em português, else quer dizer senão. Então, a gente tinha aquele while A menor que 10. É isso? Que tinha um código lá. Eu botei print A and vírgula A, B, B e A mais B. Era isso que a gente tinha, né? A pergunta que eu tinha feito era, ao invés de imprimir os números Fibonacci menores que 10, eu queria aprender os 10 primeiros. Para isso, o que a gente precisa fazer? Ao invés de ter só A e B, eu vou criar uma terceira variável que eu vou chamar de contador. Lá eu tinha colocado N, né? Vamos botar N. N igual a 0. Onde esse N aqui, esse N é um contador. Ter contadores é uma técnica clássica em programação. Alguma coisa para contar. É uma forma de fazer. E a minha condição agora não vai ser mais se A é menor que 10, é se N é menor que 10. Eu vou imprimir uma vez, vai até 10. E dentro do meu if, else if, aqui eu vou botar um N igual a N mais 1. Agora eu vou estar somando. Então ele vai rodar 10 vezes esse processo.
Entendido? Então vamos às tarefas do dia. Vamos começar a ver o que a gente vai estudar hoje. Alguém ficou com dúvida sobre essas explicações? Fez sentido? Então, se nada a declarar, tudo declarado. Então vamos passar para o terceiro dia. Posso explicar o contador de novo. Perceba que o meu programa ele tem dois. Inicialmente ele tinha duas variáveis, correto? Só A e B. Isso aqui não existia, o N não existia. Vou dar uma. Como eu dizer aqui. Tá? Era dessa forma. Qual é a condição de parada desse while? Ele vai ficar rodando esse loop aqui, essa sequência, esse laço, até o A, enquanto o A for menor que 10. Vamos pensar dessa forma. Enquanto o A for menor que 10. Quando o A fica igual ou maior que 10, ele para. Ele não mais executa e passa para a próxima linha. Correto, Thaís? Perfeito. Então, o que eu fiz? Ao invés de ter o condicionador ser o valor que está no A, eu falei que queria imprimir os 10 primeiros Fibonacci. Então, eu preciso contar os Fibonacci. Concorda? Então, para contar, eu vou criar uma variável n que vai ser um contador, que vai ficar um acumulador, vamos pensar assim. Ele vai ficar acumulando o número de vezes que esse laço rodou. E dentro do laço, cada vez que o laço rodar, eu vou somar 1 nesse valor. Eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Compreendeu? Perfeito. E aí, por isso eu coloco aqui. Então, ele vai rodar um laço, vai começar essa linha. Quando ele chegar aqui, ele soma 1. O n estava 0, vai para 1. Começa tudo de novo. Agora o n é 1, mas ainda é menor que 10. Vai, somou de novo. 2, de novo, 3. Vai ficar imprimindo. No final das contas, ele vai imprimir. Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver. Olha lá. O que ele fez? Exatamente o que a gente teria no Spider, né? E vamos contar aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que ele imprimiu 10 e não 11, né? Porque é menor que 10. Ele começa no 0, vai do 0 até o 9. 0 até 9 são 10 elementos. É menor que 10. Né? Se eu pedir para imprimir o N agora aqui, o valor de N, ver que está em 10. Ok. Nós vamos falar hoje sobre o que eu chamo de empoderamento do Python. Tem uma imagenzinha que eu gosto aqui de... Vamos botar a imagem. Tá? Empoderamento do Python. É um Python robusto. Tá? Então, qual que é a ideia? O que é o empoderamento do Python? É você ser capaz de adicionar novas funcionalidades ao Python. E como é que a gente faz isso? Carregando as bibliotecas. As bibliotecas são uma forma de você usar o trabalho de outras pessoas. Em vez de você ter que desenvolver tudo do zero, você vai carregar uma biblioteca que alguém escreveu e usar essa biblioteca. A biblioteca mais famosa do Python, de todas elas, hoje em dia, na comunidade acadêmica, é o NumPy. Tá? Vou colocar aqui no browser, aqui, NumPy. O NumPy é uma ferramenta do Scientific Python, tá? Que eu tinha comentado, e ele cria dentro do Python uma estrutura chamada array n-dimensional. Na verdade, é uma matriz, é um tensor. Ele cria um tensor, mas não é exatamente um tensor, porque ele não tem as propriedades algébricas de um tensor, mas seria uma ideia mais próxima que a gente tem de um tensor. É um caixote que a gente pode colocar um monte de números. E a grande sagacidade desse array n-dimensional é que ele é muito rápido na computação. Tá? Ele é tão rápido para computar quanto você pode pensar que o Fortran e o C pode ser.
apesar do pessoal do Fortran não gostar, de C ficar meio com inveja, a velocidade dele é o C nativo. Então, se você faz computações de forma esperta dentro do NumPy, você tem a performance do C e do Fortran. O problema acontece quando você tira a informação desse array multidimensional, joga para o Python normal e devolve. Essa transferência ela pode ser custosa. A gente vai entender o que isso significa. Então, nós estamos aqui no dia 1, eu vou salvar isso aqui como exercício dia 2.python. Eu vou começar do zero aqui. E depois eu mando para vocês aquilo lá. Tá? Então, voltemos aqui. Então, para importar uma biblioteca, a gente tem esses 3 comandos aqui. É o import e o nome da biblioteca, e o import biblioteca as biblioteca, que é asbib, que é uma forma de renomear. E eu tenho também a terceira opção de importar de uma biblioteca só algumas funções. Então, eu vou começar mostrando a questão da raiz quadrada. Lembra que eu falei para você, alguém comentou na aula passada, falou, mas por que a gente não usou a raiz quadrada? Porque a raiz quadrada não existe no Python. Aliás, exceto em linguagens de programação que sejam diretamente focadas em matemática, a raiz quadrada não está disponível nativamente. Principalmente porque a raiz quadrada é uma ferramenta bem custosa, tá? É bem caro computacionalmente calcular a raiz quadrada. Então, evitem sempre que possível. Principalmente quando a gente calcula norma, a gente nunca calcula norma, a gente calcula norma ao quadrado. Que a norma ao quadrado, na verdade, é a norma sem a raiz quadrada. E que, na verdade, é o mesmo resultado. Só um número maior, mais grande. Como é que a gente carrega a biblioteca? Então, a primeira coisa, a gente faz import e o nome da biblioteca. Por exemplo, NumPy. Se eu digitar aqui, import NumPy, eu carreguei a biblioteca NumPy. E eu posso usar agora E para usar os elementos da biblioteca, eu tenho que botar o nome da biblioteca, ponto, e as funções que estão lá dentro. O nome dessa nomenclatura é chamada namespace, espaço de nomes. Por que ele faz isso? Porque você permite... Opa, esqueci. Desculpa. Vamos lá. Aqui. Então, voltando aqui, obrigado, Bárbara. Import NumPy, eu passei aqui para o console e digitei aqui o NumPy. Essa questão de digitar o NumPy aqui, eu não posso ainda chamar a raiz quadrada direta aqui, não funciona. Tá? Eu tenho que botar o nome da biblioteca que eu carreguei, ponto, o nome da função. Agora, sim, eu vou ter o nome da biblioteca disponível aqui. Então, NumPy.raiz quadrada. Se vocês digitarem no console isso e botar uma interrogação, ele inclusive aparece um help, tá? Mostrando como chama essa função. Mas vamos deixar esse help para o lado, que ele é bem longo, bem complexo. Tá? Mas só para entender, o help é sempre uma forma interessante da gente ter informação oficial. Tá? A informação oficial é o help da ferramenta. Como é que a gente acha o help? Bota o nome da função e interrogação do lado, no console. Tá? Dá Enter e aparece o help. Então, vamos lá. Carreguei a biblioteca, NumPy, eu posso botar um pontinho aqui do lado e chamar as funções dela. Então, agora eu tenho... E eu passo para essa função, eu passo um argumento. Tá? Por exemplo, 4, que vai pegar a raiz quadrada de 4. Então, ela vai me retornar 2. Como esperávamos. Repare, a raiz quadrada ainda não existe aqui. A raiz quadrada não existe. Para chamar NumPy raiz quadrada. Uma coisa normal que vocês vão ver, lendo o código da internet, é que as pessoas são preguiçosas. Ficar escrevendo NumPy toda hora dá trabalho. Então, eles querem economizar os dedos. A segunda forma que a gente pode trabalhar é informando um apelido. Esse é o normal, import NumPy as np. Com esse comando aqui,
A partir de agora, ao invés de eu precisar escrever NumPy, eu só preciso escrever NP. Então, se eu botar NP raiz quadrada 4, funciona também. O método antigo também funciona, porque eu carreguei das duas formas. Agora eu posso chamar tanto de NumPy como de NP. O normal você vai ver isso dentro dos códigos. Só import NumPy as NP. A partir desse momento eu tenho a biblioteca NumPy carregada. É fácil, é simples, não preciso compilar, não preciso carregar os modos, não preciso linkar com o objeto, não preciso de nada. The import está funcionando. Essa é a grande mágica do Python, né, das linguagens modernas, é isso. Eu não preciso ter mais trabalho para usar uma biblioteca. Se eu aviso que eu quero usar a biblioteca, ele cria um espaço de nomes, que é esse com o nome, o prefixo que você coloca no comando, e ele passa a funcionar. O terceiro modo que eu mostrei ali, o from, é quando você quer importar só uma função daquela biblioteca. Por exemplo, from numpy import raiz quadrada. Ou log, vamos pensar assim. No NumPy eu quero importar a função log. Vocês vão reparar que a função log não está disponível agora. Mas eu falo assim, mas eu quero do NumPy carregar só a função log. Posso? Pode. Está aqui, função log carregada. Quando ele carrega somente uma função nomeada, ele não precisa mais do namespace. Eu escrevi o NumPy antes. Eu posso direto escrever log. Porque ele carregou essa função para dentro do nosso ambiente com o nome raiz, vamos pensar assim. O nome raiz é o nome certo mesmo, tá? Aqui eu tenho um log agora disponível para usar, tá? Perfeito? Só que como eu tinha carregado o NumPy com apelido, eu também tenho a função log. Isso é a mesma coisa. nplog igual a log é a mesma coisa. Alguma dúvida? Acho que não. Vamos seguir. Tá? É interessante notar também, para gente que trabalha com o meio acadêmico, pesquisa, é que a biblioteca NumPy não suporta matemática complexa. Então, quem estiver usando espaços de números complexos, precisa importar a biblioteca CMath, a matemática complexa. Então, vamos dar um exemplo aqui. From CMath, import raiz quadrada, seno e cosseno. Agora, o strp aqui que eu tenho no meu ambiente, que eu só carreguei o nome, né? É o raiz quadrada complexa. Raiz quadrada de 4 ele dá 2 real e 0 imaginário. E se eu chamar a do NumPy, ele vai retornar 2. Então, repare que eu tenho duas funções de raiz quadrada carregada no meu ambiente agora. Uma, que é da biblioteca complexa, que eu importei direto para a raiz do meu ambiente. E a outra, que é através do NumPy, que está usando a raiz quadrada real. Tá? Alguma dúvida? O interessante do NumPy é que ele implementa dentro dele as bibliotecas de álgebra linear, que são usadas normalmente no LAPACK, BLAS, né, que são utilizadas normalmente no Fortran. Então, você pode usar muitas das computações de álgebra linear, como resolver sistemas lineares, inverter matrizes, produto matricial. Você pode resolver utilizando, na verdade, ela resolve utilizando essas bibliotecas. É bastante otimizado esse ambiente. Então, vamos agora trabalhar com esses arrays multidimensionais, ok? Para criar uma matriz, eu vou chamar de matriz, não vou usar a palavra matriz, tá? Não necessariamente, tá? Eu não vou poder afirmar que sim, o math e o CMath possuem todas as mesmas funções. Muitas vão existir as duas, né? Seno, cosseno, raiz quadrada, tangente, você vai ter. Acredito que existem algumas operações que são puramente dos complexos, né?
como simétricos, essas coisas que você não vai ter, na normal. E alguns comportamentos específicos dos números complexos você não vai ter dentro dos reais. Complementar, você não vai ter. Já no CMF você tem essas funções. Mas na maior parte, sim. Tá? Teria como listar as funções de uma biblioteca, mas aí a gente está olhando dentro, fazendo uma reflexão da biblioteca. Eu não vou mostrar isso aqui, senão vou confundir mais. Depois eu até posso preparar algum material sobre isso. Vamos criar o array aqui, que é a parte mais importante nesse momento. Mas respondeu, Alex? Só para você saber. Nada. Para criar eu não vou chamar de matriz, tá? Evita chamar de matriz, porque matriz a gente está associando ao nome matriz e vetor ideias matematicamente bem definidas. Né? Por exemplo, um vetor. O vetor tem as propriedades, por exemplo, de soma, subtração, fechamento na soma e subtração dentro do espaço vetorial e multiplicação por escalar. Né? Tem a norma do vetor, etc. Isso são propriedades matemáticas. O array não tem essas propriedades. O array é um conjunto de números. Ele pode, eventualmente, em algumas operações, se comportar como um vetor, mas ele não é um vetor. Então, a gente não pode esperar nem contar que ele tem todas essas propriedades. A gente pode, sim, fazer um array se transformar em um vetor. Aí, nesse momento, a gente passa a chamá-lo de vetor. Da mesma forma, matriz. Mas, inicialmente, não. Ele vamos falar de um array. Eu vou usar o nome em inglês array, porque é o nome que todo mundo usa, então é bom acostumar. Tá? Então vamos lá, eu vou criar um array M, e aí eu insiro um vício, os livros de texto, né? Array. E para criar um array, simplesmente eu defino ele com os elementos que eu quero que ele tenha. Por exemplo, aqui eu criei um array com 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho um array M com 5 elementos. Exatamente uma lista. Eu peguei uma lista e coloquei dentro do array. E esse array passou a ter 5 elementos. Eu posso, inclusive, fazer isso com uma lista. Né? Por exemplo, eu tenho N, que é uma lista. A gente viu na última aula. 2, 3, 4, 5. Então, se eu pegar aqui, ó, type M é um array. Type nLista é uma lista. Ok? E eu posso criar um array de uma lista, tá? Vou fazer aqui np array nLista. Lista. Então, n agora é um array que tem, por acaso, os mesmos elementos daquela lista. Agora, você pergunta, se n igual a m, o que vocês acham? Ó, n tem 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. M, 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. São iguais? Eles não são iguais, mas cada um dos seus elementos são iguais. Repara que ele não é mais true no sentido n igual a m? True? Não, não é. Tá? Ele agora passou a ser verdadeiro para cada um dos elementos. Então, na verdade, a comparação entre dois arrays NumPy, ele não retorna inicialmente um valor verdadeiro ou falso. Ele retorna a comparação elemento a elemento. O que é interessante. Ele retorna, na verdade, um novo vetor. Né? Eu posso botar isso em verificação. Que vai ser igual a n igual a n. E verif, agora, é esse array. Ele, se a gente perguntar o tipo dele, ele é um array NumPy. Então, ele é um array NumPy. Tá? E a gente pode trabalhar com ele da forma normal. E para verificar
E lembra que eu falei que o grande problema do Python era que para cada acesso a cada elemento de uma lista, ele teria que verificar o tipo da lista, porque por causa do array, a lista, cada elemento precisa de um tipo diferente. No array NumPy isso não existe. Tá? Um array, por exemplo, o array n, ele tem um tipo de dado, que é data type. Tá? Ele é do tipo dos seus elementos. Então, por exemplo, esse array m é do tipo inteiro, 64 bits. Então, todos os elementos são inteiros. Então, quando eu estiver operando usando um array NumPy, o Python sabe de início que todos os seus elementos são inteiros. Então, ele não precisa mais verificar. Na verdade, a biblioteca NumPy já assume isso como verdade. Então, isso já ganha aquele tempo que eu falei, essa verificação, esse duplo acesso que ele dava. E esse verif, por exemplo, uma dtype, é do tipo booleano. Como a gente esperaria, né? True, false é do tipo booleano. E eu posso misturar tipos dentro de um array NumPy? Posso. Poderia fazer isso sim. Posso botar números, inteiros, flutuantes, strings. Só que quando você fizer isso, ele vai decair para o tipo mais lento, automaticamente. Se você põe números inteiros, números flutuantes e, por exemplo, strings, automaticamente ele vai considerar seu data type todo como uma string e não vai otimizar para uma computação numérica. Então, nunca coloque tipos mistos dentro de um array NumPy. Fazer isso é destruir a performance da sua aplicação, tá? Da sua computação. Eu já vi várias vezes isso acontecendo, e para você aumentar a performance do código, sei lá, em 1000 vezes, é só você separar em duas matrizes. Uma para os tipos numéricos, outra para os tipos de string, e conseguir fazer a associação. Ok? Então, continuemos aqui. Então, vamos fazer um pouco de aritmética com a array NumPy, para entender como ela funciona. Lembra que quando a gente trabalhou com listas, eu somei duas listas, ele não somava as listas, ele concatenava. O array NumPy ele não funciona dessa forma. Ele é feito para computação numérica. Então, ele vai realizar a computação como a gente imaginaria, como a gente espera, né? Uma soma elemento a elemento. Então, por exemplo, nós temos o array U, o array V. Se eu somar U mais V, ele vai somar cada elemento. Então, a gente pode ver aqui de olho. 2 mais 1 é 3, 1 mais 1, 2, 2, 2, 4, 0 e 3, 3. A mesma para a subtração. Tá? Mesma coisa para o valor absoluto. Né? Eu posso pegar aqui U menos V, pegar o valor absoluto, ele vai botar o positivo de todos. E se eu multiplicar? Aí lembra que eu falei sobre vetores. Né? Se eu multiplicar, ele não está fazendo. A gente não pode ver isso como vetor, não é um produto entre vetores. Para começar, que não existe a ideia de produto entre vetores. Né? Vetores têm produto por escalar. Né? Não existe produto entre vetores. Então, multiplicar um array por outro é uma operação matemática completamente nova. O que ele vai fazer é multiplicar elemento a elemento. Então, ele vai multiplicar 2 em 1, 2. 1 em 1, 1. 2 e 2, 4. 0 e 3, 0. O mesmo para divisão. E o mesmo para potência. Tá? Então, as operações aqui, elas são elemento a elemento. Na verdade, isso existe na matemática, mas não é ensinado, não é álgebra linear. Isso não é álgebra linear, é outra ciência. Tá? Mas se eu quiser fazer um produto interno, fazer um produto interno como esperado, multiplicar dois vetores e ter como resposta um valor inteiro, né? Inteiro não, valor real, tá? Dentro de um corpo. Você usa o operador arroba, que é igual ao do MATLAB. Quem programa em MATLAB, aí tem algumas pessoas que programam em MATLAB, sabem, assim, acho que são 7 pessoas programadoras no MATLAB. A gente vai usar o arroba. Eu acho que o MATLAB usa o arroba também, né? Quem programa em MATLAB aí me informe aí, ou é ponto arroba, se não me engano. Não lembro agora. Tá. Então, se eu fizer aqui o com V, eu tenho o valor 7, que é exatamente agora.
2 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, que é e mais 3 vezes 0. Dá certinho 7. É bom de conta ele. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? Ó, vai ter mais um exercício que eu vou passar para vocês, só que a gente não vai ver o exercício agora, tá? O exercício vai ser um exercício bom, é só criar um programa de calcular derivada, tá? É fácil, derivada numérica. A gente vai ver isso depois. Dúvidas? Então vamos seguir. Tá? Isso é uma introdução. O interessante do Array NumPy é que ele também permite aqueles slides. Por exemplo, eu quiser o segundo elemento do terceiro elemento do segundo índice, né? Eu boto, vamos ver o U aqui. O 2 vai retornar o 2 aqui, que por acaso é esse elemento aqui. O 1, coincidências. O 3 é o 0. Né? Se eu botar o 4, ele vai falar que o índice não existe. Né? É interessante, inclusive, a gente entender as mensagens de erro. Por exemplo, eu botei o 4 aqui, ele falou: índice 4 está fora dos limites do eixo 0. Porque como ele é multidimensional, a gente está criando uma primeira dimensão aqui só. Então, começa do 0, que tem tamanho 4. Então, eu não posso referenciar o índice 4 com tamanho 4. Começa no 0 e termina no 3. Dúvidas? Então, eu vou passar aqui para dar uma olhadinha no browser. Dá uma olhada. Então, eu dei uma introdução ao NumPy, a gente vai retornar ao NumPy depois. Porque agora a gente vai fazer uma pequena digressão e dar uma olhada em criação de gráficos. Porque, na verdade, o que a gente está estudando aqui hoje, no início dessa aula, é como importar bibliotecas. Então, eu vou mostrar para vocês como importar bibliotecas e como usar essas bibliotecas rapidamente para a gente chegar a algum resultado interessante. Então, para fazer um gráfico em NumPy, em Python, ele é bem simples. Primeiro, a gente vai usar a biblioteca Matplotlib, que é a biblioteca clássica. Existem outras. Qual é a melhor? Qual a pior? Não importa. A gente vai usar sempre a Matplotlib durante o curso, tá? Que vai imitar bastante o comportamento do MATLAB. Tá? Ele suporta orientação a objetos, suporta LaTeX. O LaTeX está errado aqui. Tem vários formatos gráficos. Tem um link aqui, só para a gente dar uma passeada aqui. Ó. Tem um monte de gráficos interessantes. Tem alguns bem bizarros. Aqui um scatterplot. Tipo de legenda. Então, todo tipo de gráficos que você pode imaginar. Tem a página gigante, ó, até lá embaixo. Todo tipo de gráfico que você pode imaginar para a sua apresentação. Para o seu artigo. Como é que a gente faz um gráfico no Python? Bem fácil. Bem fácil mesmo. A gente vai importar a biblioteca, e normalmente esse comando que a gente vai dar é import matplotlib.pplot splt. O que eu vou fazer? Eu vou importar a biblioteca de gráficos da Matplotlib. Opa! Está escrito aqui do lado aqui também. Mas eu mudo. Obrigado. Browser terminal. Tá? Então eu vou digitar import matplotlib.plot, tá? Ele carregou a biblioteca Matplotlib aqui. Obrigado, Lucas. Eu vou poder fazer gráficos a partir de agora, tá? Então eu vou criar um intervalo, tá? Eu vou chamar esse intervalo, eu vou apagar a tela aqui para ficar mais fácil. X, normalmente cria intervalo no eixo X como X, NP-Arrange. Então, esse NP-Arrange é uma função nova para vocês conhecerem aqui. O que esse NP-Arrange vai fazer? Vai criar um intervalo inteiro de 0 a 5, não incluindo 5. Ou seja, a mesma coisa que digitar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 4. Tá? Mesma coisa, só que vai retornar um NumPy array. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para plotar, é fácil, é só digitar agora plt.plot
colocar o eixo X e o eixo Y. Quem vai ser o meu eixo Y? O eixo Y eu quero que seja x ao quadrado. Acabou. Criei o gráfico. E aí eu vou exibir o gráfico, para ele ter show. Para quem programou em Matplotlib, vê que são os mesmos comandos. Tá? Vocês não estão vendo aí porque vocês não estão capturando a tela, mas eu vou botar aqui e vou adicionar o gráfico aqui para vocês verem. Windows Capture. Tela novo. Calma aí, calma aí. Figure 1. Ok. Então aqui, ele retornou isso aqui. Ó. Coisa linda, né? Então, rapidamente ele criou para mim um gráfico da função quadrática, do valor 0 até 4, como eu esperava. Ele vê que ele não está bonitinho aqui, tá? Tu vê que parece um monte de retas, né? E é exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, vou fechar ela agora, tá? Eu tenho x e tenho x ao quadrado. Eu tenho somente 5 pontos de dados. Eu tenho ponto 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 e 4, 16. Eu só tenho esses 4 pontos no meu gráfico. E o que ele faz quando ele elabora esse gráfico? Ele vai interpolar, ele vai gerar uma interpolação linear entre cada um desses pontos. Ou seja, vai criar uma reta entre 0, 0 e 1, 1, uma reta entre 1, 1, 2, 4, que seriam esses pontos aqui, ó, zip, x ao quadrado, list. Vamos lá. Teria interpolação entre esses pontos aqui. 0, 0, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. A pergunta é, o que eu acabei de digitar aí? O que isso significa? Vamos aprender o que é isso. Zip, eu posso passar um conjunto de listas e ele vai agrupar essas listas elemento a elemento. Ele vai pegar o primeiro elemento da primeira lista, o primeiro elemento da segunda lista, o segundo elemento da primeira lista. Né? Então, como a gente tem aqui 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Ele vai agrupar dessa forma. É o que o zip faz. Só que o zip ele guarda essa informação numa estrutura própria, que é chamado um gerador. Né? E ele não exibe o conteúdo. Se eu quiser ver o conteúdo, eu tenho que transformar numa lista. Tá? E aí ele retorna a lista. Eu posso transformar no NumPy Array também, mas vamos transformar numa lista, fica mais fácil. Então são esses dataplots. Ó, esse truque aqui truque não, essa função aqui que eu mostrei, ela é muito usada na transformação de dados, tá? Então é bastante importante. Vou até colocar isso aqui aqui. Mas aqui tem no meu material, tá? Y ao quadrado, zip x, y. Pontos. List pontos. Mais legível. Então, ele gerou o gráfico para a gente. Então, a pergunta que a gente faz é: ok, ficou muito bonito o gráfico, mas ficou aquele gráfico quadradinho. Como é que eu posso fazer um gráfico que se assemelhe a uma função real contínua, né? Então, o primeiro erro é pensar que o computador tem funções reais contínuas. O computador não tem essa operação de continuidade. Ele sempre terá descontinuidade. Mas a questão é, a diferença é que ele mostrou o dtype. Essa foi a única diferença. E a outra coisa é o seguinte, que provavelmente o seu computador, ele é um computador de 32 bits, está rodando um processador de 32, o seu operacional de 32 bits, Lucas. Você está rodando, por exemplo, o Windows com 32 bits ou Linux com 32 bits. Por isso o teu tipo é 32 bits por padrão. Enquanto o meu, se eu pegar aqui, eu vou botar aqui, Y, aqui, Y.dtype, o meu é do tipo 64 bits. Tá? Essa é a diferença. Por que ele usa 32 bits no seu e 64 bits no meu? Você está no Windows, não está, Lucas?
Você saberia dizer de cabeça se o teu Windows é 32 ou 64 bits? Se não souber, não precisa. Só fala, não sei. Não, beleza. Então, provavelmente, o NumPy do Anaconda foi compilado para usar como 32 bits padrão. Não sei mesmo. Como eu falei, não usa Anaconda. Mas isso é importante. Por quê? Para quem não sabe, não está acostumado com computação, o que quer dizer o número ser 32? Vamos dar uma pausa agora, depois eu volto aos espaços lineares. O que quer dizer um computador ser 32 e 64 bits? E isso é muito importante para a computação numérica. Na verdade, é uma das coisas mais importantes para a computação numérica. O bit, né, quando fala que o computador é um programa 62 bits, 64 bits, 32 bits, é o tamanho da palavra. Palavra é a unidade que o processador utiliza para processar a informação que você alimenta para ele. Ou seja, um computador ele vai ler de 64 bits ou de 32 bits. E o que significa ser 32 bits? Um bit, como a gente sabe, é um 0 e um 1. Então, 32 bits, na verdade, são 32 bits. É uma sequência de 32 caracteres, zeros ou 1. Né? Ou numa mistura entre elas, por exemplo, 01, 01, 1001. Um caractere, isso é um computador de 32 bits, aqui tem 32. 64 bits seria isso aqui. 64 bits seria isso aqui, o dobro, praticamente. Praticamente não, o dobro. E o que significa isso? Significa a quantidade máxima não, mas é um limite inicial, de um valor que você consegue representar em uma única palavra. Com 32 bits, eu consigo representar até este valor aqui, né? 4 bilhões, 294 milhões, 967.295. Com 64 bits, a coisa é bem maior. Tá? Esse número aqui que eu nunca decorei. Tá? É um quadrilhão, não sei quantas casas decimais tem aqui. É um número bem maior. Acho que tem cerca de 15 casas decimais, se não me engano. Vou voltar lá, Lucas. Então, e o que acontece quando você chega nesse limite aqui? Você está nesse número aqui e soma mais um. Tá? Esse comportamento, normalmente é um comportamento não definido corretamente. Pode falhar o seu programa, pode voltar para o zero, pode virar um número negativo. Cada implementação vai ter uma característica. O importante é pensar, não pode somar mais um depois de chegar naquele limite. Tá? O Python é maroto, o Python é esperto. Se você chegar no 32 aqui e somar um, ele vai te dar um mais um dele ali fácil. Se chegar no 64 lá e somar um, ele vai te dar um mais um dele sem problema. Como é que o Python faz essa mágica? Ele vai cair naquele questão do. Ele vai identificar o tipo automaticamente. E é por isso que ele vai ficando lento. Então, se você está num array n-dimensional e você soma um, ele vai transformar todo o seu array para um novo tipo. O que vai acontecer uma queda de performance gigante. Então, no Python ele não falha, porque o Python é implementado para ele não falhar dessa forma. Mas ele começa a ficar mais lento, Porque quando ele passa de 64 bits, ele vai para 128 bits. Depois de 128 bits, não tem. Mas ele ainda assim consegue fazer. O que ele faz? Ele cria uma coisa chamada inteiros grandes. É um tipo composto complexo de se implementar. E ele vai tratando isso, você não percebe que ele está saindo desses limites. Isso é normal quando você faz uma multiplicação entre dois números muito grandes, para dar um número gigantesco. Né? Se eu multiplicar um número de 63 bits por outro de 63 bits, dá um número bizarramente grande. Então, vou botar uma potência aí. Então, o Python ele te dá um 100 fatorial aqui, não sei se vai destruir minha máquina. 60 fatorial. Factorial. NP factorial. Math. Factorial. 60.
calcula o fatorial de 60 fácil para mim, olha lá, já retornou. Ele, inclusive, faz memorização. Em C, fazer isso aqui é complicadíssimo. Tá? Mas aqui ele já está com degradação de performance. Para fazer para um número, parece rápido, mas não é. Quando você está iterando isso, a performance vai no chinelo. Tá? Função zip. A função zip, entenderam a questão dos 64 bits? Qual é a importância? Então, é sempre importante a gente saber qual é o tamanho da palavra que a gente está usando e tentar não passar desse tamanho máximo. Qual é a ideia da função zip? A função zip, a ideia dela é juntar, zipar. Né? Imagina um zíper mesmo. Né? Você tem, de um lado, você tem uns dentes, do outro lado você tem outros dentes. Você quer juntar esses dois dentes. Agrupar. E agrupar o quê? Um a um. Então, o que ele vai fazer, na verdade, é juntar, se tu der zip, U e V aqui, ele vai juntar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. E vai te retornar esses grupos. 2 e 1, 1, 1, 2 e 2, 0 e 3. Entendeu, Lucas? Se eu der zip U e V aqui, e vou mostrar como lista, ele vai lá, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3. Independente, ele vai pegar elemento a elemento, ele vai tirar o elemento. Tanto é que deixa de ser um NumPy Array, verifica aqui, ó. Não é mais um NumPy Array. Se eu perguntar o tipo aqui, ó. O zip não é uma função do NumPy, tá? É a função básica do Python. Retorna o tipo zip. Tá? Por isso eu tenho que passar ele para uma lista para poder ver os conteúdos. A gente vai trabalhar mais com ele mais para frente. Perfeito? Mas é importante entender isso. Tá? E eu estava falando antes sobre como eu resolvo esse problema daqueles serrilhado, daquela interpolação limitada, né? Toda cheia de retas. Então, primeiro eu tenho aqui as duas funções. Eu tenho x e tenho y, né? O x é calculado número de 0 a 4 e o y são os quadrados desses números. Para eu criar um espaço com menor granularidade, maior frequência, o que eu vou fazer é criar um espaço linear. Então, eu vou criar um x novo aqui, vou chamar x', tá? Que vai ser, agora eu não vou usar aquela função arrange, vou usar linspace, linear space. Ele vai, agora variar do número menos 4 a 3, com 101 elementos. Vamos ver isso aqui. O que ele fez aqui? Ele vai criar um intervalo que vai de menos 4 até 3, mas o 3 não está incluso. É o espaço aberto em cima, da mesma forma que o arrange, com 101 elementos igualmente espaçados. Então vamos ver o que tem no XL aqui. Olha lá. E o 3 inclui também porque é ímpar. Tá? Menos 4, menos 3,93, menos 3,86. E o espaço entre um elemento e outro, que é o XL 0, XL1 menos XL0, é esse valor. Agora, XL2 menos XL1 é um valor quase igual. XL3, essa é a matemática dos números flutuantes. Tá vendo? Por que isso é como difícil? Não é difícil, mas é uma aula à parte. É sobre arredondamento de aritmética flutuante. Mas repare que o espaçamento entre um e outro é 0,07, arredondando. Vamos arredondar esse número. Tá? Ou seja, o espaçamento igual entre os dois casos. Ele tem horas que ele arredonda para baixo, tem horas que ele arredonda para cima. Para quê? Para manter a uniformidade desse espaço.
Por que isso acontece, esse arredondamento, esse espaçamento não homogêneo? Em matemática, no nosso papel e caneta, quando a gente vai na nossa ideia e representa a diferença entre dois números, a gente bota x1 menos x2 e acabou, e aquela é a verdade absoluta. Não importa quem é x1 e quem é x2 para a gente. No computador, quando a gente está representando números não inteiros, números flutuantes, que são esses casos aí, como eu falei, acho que foi na primeira aula, o computador, pontos flutuantes não conseguem representar toda a possibilidade de espaços dos números reais, porque os números reais eles são infinitos. E são infinitos, inclusive, no intervalo entre 0 e 1. Existem infinitos números entre 0 e 1. O computador é impossível representar isso. O que ele faz? Ele faz uma aproximação dentro da capacidade numérica dele, que no caso aí deixa eu verificar aqui, ó. XL.dtype. Eu acho que é 64 bits. Flutuante é 64 bits. Então ele tem precisão de 53 bits na casa decimal. Tá? Vamos pensar dessa forma. Mantiça. E essa precisão é limitada. Então, o que aconteceu aqui é que ele não é capaz de representar esse número que deveria ser aqui de forma correta. Que número é esse? É menos 4, menos 3, tá? Dividido por 101. Esse número que é esse resultado aqui, que é o intervalo entre cada um deles, não é possível representar precisamente. Então, o que ele está fazendo? Ele está arredondando, às vezes para cima, às vezes para baixo, para conseguir preencher esse espaço de forma homogênea. Não tão homogênea assim. Então, esse tipo de erros, esse tipo de imprecisões, podem fazer sua simulação divergir, ou não dar exatamente o resultado que você espera, dependendo da precisão que você está querendo atingir. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado na programação. Então, inclusive, eu não consigo verificar, por exemplo, que XL4 é igual a XL3. Ele vai dar falso. Opa, desculpa. Claro que é falso. XL4 menos XL3 é igual a XL2 menos XL1. Vou botar parênteses aqui. Interessante. Então, muito provavelmente, é só representar na hora de imprimir na tela que não está podendo mostrar a precisão completa. Ele provavelmente está com a precisão máxima. Tá? Mas o que eu falei é verdade em muitos casos. Tá? A gente nunca pode fazer esse tipo de verificação aqui de igualdade em pontos flutuantes. Opa. 3 e 2. É isso. Falso, tá? É verdade mesmo que eu estava falando. É porque, na verdade, eu tinha pego dois intervalos que de fato eram iguais. Eu peguei o 4 e o 2 e 1, que eram idênticos. Agora, comparando o 4 e 3 e o 3 e 2, eles são falsos. Só que a gente não esperaria isso, porque o espaço linear, a separação uniforme, deveria ser igual entre todos os intervalos. Tá? Faz sentido? Faz, né? Então, vou seguir. Então, na verdade, nós chamamos esse x agora, o xl agora, que é essa interpolação, essa segmentação desse espaço entre menos 4 e 3, com 101 pontos. Eu poderia escolher, tá, a quantidade arbitrária de pontos aqui. Eu posso botar 10 pontos. A XL vai ficar bem esparso. Posso botar 1001 pontos. A XL vai ficar bem denso. E aí vai ficar tantos números aqui que ele nem imprime todos na tela, para economizar trabalho. Então vamos mostrar só com 101. Agora eu vou criar 3 valores aqui, porque eu vou querer botar um gráfico. 1 e menos 2. E vou fazer uma equação. YL aqui vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que eu estou fazendo agora? Estou fazendo uma equação quadrática, né, aqui, que vai plotar a parábola dados os coeficientes ABC aqui. Então eu tenho XL, YL agora. Opa. Erro. XL mais
valor daqui. Então, para plotar agora, eu boto PLT plot, XL, YL. PLT show. Então, de novo, só para a gente verificar, eu mando plotar X, o eixo X e o eixo Y, e exibir. Aí. Tá vendo a minha parábola? Agora ela não está mais retinha, com várias retinhas, né? Parece uma parábola perfeita. Só que ela não dá uma parábola perfeita. Se a gente der um zoom nela aqui, a gente vai verificar que no final das contas ela é. Aqui nem é tão significativo. Deixa eu pegar aqui no cúspide. Se te reparar bem, ele é composto de diversas retinhas aqui. Óbvio que se eu aumentar a granularidade, colocar 1001, deixa eu aumentar o tamanho aqui para ver melhor. Tá? Se eu colocar uma maior granularidade, você vai ver melhor vai ver melhor a curva, né? Mas 101 já é o suficiente para a gente ter uma ideia. Não precisa aumentar. Então verificamos que fazer um gráfico é bem simples, um gráfico inicial, né? É bem simples dentro da Matplotlib. Alguma dúvida? Tá. E só para a gente, a título de comparação, eu vou mostrar um gráfico que eu fiz aqui igual, né? Os mesmos valores. Tá? Repara só a diferença desse gráfico para aquele gráfico que a gente viu, né? Nesse gráfico aqui eu tenho os eixos sendo apresentados, amostras raízes, né? Coloco uma gradezinha no fundo bem clarinha para ficar sutil, tá? Numero no eixo e não fora na caixa, coloco uma legenda, coloco um título, a fonte está usando LaTeX. Aí a pergunta que você pode fazer é, tá, mas eu quero que meu gráfico seja assim, não daquele jeito. O que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, fazer um gráfico em Matplotlib, no computador, na verdade, demanda trabalho. Eu passo para vocês a função que gera esse gráfico exatamente igual a ele aqui. Tá? Gera trabalho, é igual desenhar. Você vai ter que dizer, eu quero essa cor, eu quero que você imprime os pontos, eu quero que você faça o eixo, eu quero que você espace o eixo com essa numeração, eu quero que você desenhe o f de x ali no eixo y, eu quero que você escreva x no eixo X, eu quero que você coloque uma figura. Então, cada um desses objetos que eu estou nomeando agora, você vai ter que apresentar ele, você vai ter que pedir para o computador apresentar para você e dizer como você quer apresentar. Então, fazer um gráfico elegante também demanda trabalho. Fazer um gráfico simples é rápido, né? E em muitos dos casos vai resolver o nosso problema. Mas um gráfico elaborado, que contém anotações, contém representações, insets, lupinha mostrando zoom, né? Até dinâmicos, esses são muito mais trabalhosos de fazer. Pense que ele vai dar tanto quanto trabalho você fizesse ele no papel. A diferença é que você pode reproduzir 1000 vezes depois que fez a primeira vez. Tá? A gente vai aprender a fazer os gráficos próximos desse, mas não idênticos. Aqui eu usei muitos objetos do Matplotlib que a gente não vai passar por cima. Tá? Alguma dúvida até aqui? A gente agora vai entrar em assuntos mais complexos. Só para fim de brincadeira aí, carrega essa biblioteca aí no console de vocês aí, ver o que acontece. Import and Gravity. Vou mostrar aqui. Alguém aí fez aí, importou antigravidade? Tá voando? Se você importar, vai acontecer exatamente isso aqui. Vai aparecer essa tirinha aqui no seu browser. Abriu o browser? Você vê como é que é engraçado, né? Você está no Python, abre um browser para mostrar como o Python é poderoso. Tá? Então vamos continuar. Voltar para o terminal.
Para quem gosta de tirinhas, esse KCD é muito bom, tá? São várias tirinhas de matemática, amor e filosofias de vida. Eu tenho os livros dele. Muito bom, muito bom. O livro veio depois, na verdade. Primeiro ele fez as tirinhas online, aí ele fez os livros, né? São livros de quadrinho também. São muito bonitos. Ele desenha só palitinho, mas são muito bonitos os palitinhos dele. Vamos falar um pouquinho sobre... Esse é muito bom também. Eles fazem perguntas absurdas, é muito bom. Tipo, eu consigo voar se começar a usar uma metralhadora apontada para baixo, né? São esse tipo de perguntas que o pessoal fazia para ele. E ele calculava tudo. Ele calculava a força da munição, a propulsão, o impacto, e ele ia calculando, para dizendo se ia funcionar ou não. Se todo mundo empilhar comida, 1.000 pessoas conseguem comer, é umas coisas idiotas. Ele fazia tudo matematicamente comprovado. Hoje procure Randall Munro. Randall Munro. Com qual velocidade deve ser? A velocidade inversa da rotação da Terra, né? Pensando que a gente está sobre um plano. Assim, como está na montanha, tem que calcular. Mas sim. Eu sei que está no livro. Eu sei. É muito divertido. Esse cara é muito bom. Eu gosto dele. Então vamos falar sobre funções. Tá? Eu vou motivar vocês aqui um pouco. Tá? Vamos pensar no seguinte caso. Eu tenho. Lembra aquele númerozinho do Fibonacci? Aquela funçãozinha do Fibonacci, calcular os 10 primeiros números de Fibonacci? Então eu poderia calcular. Aqui está a resposta, né? Eu dei a resposta também, né? Aqui está a resposta. Tá? Então, se eu quiser calcular os 10 primeiros, eu vou botar n igual a 10 e rodo. Agora, se eu quiser calcular 30, n igual a 30, funciona também. N35, funciona também. Tá? Ele vai armazenar. Só que repare o trabalho enorme que a gente tem de ficar mudando. Porque cada vez que a gente quer executar aquele conjunto de instruções com parâmetros levemente alterados, a gente tem que ir lá, volta, digita tudo de novo, ou copia e cola, ou manda rodar de novo, com esses parâmetros alterados. Então, dentro do paradigma, dentro da forma de pensar de forma procedural, a gente pensou da seguinte forma: existe alguma forma de eu criar um procedimento, uma instrução, que eu falo ao computador executar uma determinada tarefa, ele executa aquela tarefa e retorna para mim baseado em um grupo de parâmetros? Por exemplo, eu teria como dizer, me calcule os 35 primeiros Fibonacci. Eu só quero falar isso. E ele calcularia? Calcule os 30 primeiros. Eu não quero ficar passando, criando vários subprograminhas com parâmetros diferentes. Eu quero passar o parâmetro e ele retornar aquele subprograma. E existe como, né? E isso é utilizando a ideia de funções. Tá? A ideia seria pensar no seguinte: me dê os primeiros n Fibonacci, e ele vai te retornar os primeiros n Fibonacci. Como é que ele implementa isso? Né? Ele implementa isso através da ideia de funções. O que é uma função? Primeiro, vamos pensar a ideia de função pura. Tá? Na matemática, nós temos a ideia natural de funções, que é um mapeamento entre dois conjuntos. Tá? Você mapeia, por exemplo, o conjunto x no conjunto y através de uma função f. E da mesma forma, eu posso mapear esse conjunto y num conjunto z através de uma função g qualquer. Existem várias propriedades que a gente poderia estar discutindo aqui: injetor, injetora, homomórfica, isomórfica.
automórfica, só que aí entraria em análise funcional, ou análise real, e não categorias, não é isso que a gente quer discutir aqui. A gente quer falar de computação. Programação em Python, para ser específico. Então, mas a ideia é tentar transportar essa ideia de função de transformação de informações dentro da computação, que é uma utilidade muito grande dentro da computação e da computação numérica, principalmente. Então, o Python ele permite você agrupar operações associadas dentro de um bloco no programa. Algumas vezes são chamadas de funções, ou chamados de subprogramas, ou chamados de procedimentos. Tá? São nomes diferentes para coisas parecidas. E o que nós vamos ver aqui agora é exatamente essas funções. Como é que funciona uma função no Python? Vou passar aqui para o terminal de novo. Vou comentar tudo daqui para cima. Como funciona? Então, vamos pensar naquela função Fibonacci aqui em cima, que a gente está aqui em cima. Não, coloquei do outro lado lá. Vou digitar ela de novo aqui, vou copiar e colar. Fazer 5, AB. Tá, vou deixar assim. Perfeito. Então, repare que eu tenho que modificar esse parâmetro se eu quiser rodar com 35, com 30 e por aí vai. Agora, imagine que eu quero pegar todo esse bloco aqui e falar, olha, eu quero chamar isso aqui de um grupo de instruções. Como é que eu faço isso no Python? Eu defino, e aí vem essa operação def, uma função. Então, eu vou chamar da função Fibonacci. Eu vou definir uma função e embaixo eu coloco as instruções que eu quero. Que instruções são essas? São exatamente essas que eu vou usar aqui. Então, toda vez que eu chamar Fibonacci, na verdade, ele vai estar retornando vai estar executando essa estrutura aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, um pouquinho diferente. Um menor aqui para não ficar muito grande. Tá. O que eu fiz agora? Eu digitei tudo aqui no console, rodei dentro do console. Tá? Vocês podem fazer aí também depois. Então, quando eu chamar Fibonacci aqui, ó, o que ele vai fazer é exatamente executar aquela instrução. Ou seja, eu não preciso mais digitar a instrução toda e mandar rodar. Eu defino essa instrução, associo um nome a ela, chamo de Fibonacci, por exemplo, coloco o meu programa aqui dentro e repare, esse espaçamento aqui quer dizer que essas instruções elas estão dentro dessa função. Para eu terminar essa definição, simplesmente eu acabo o bloco. Igual o if, igual o while, igual o que a gente viu até agora. Entendido? Ou seja, sempre que eu for rodar esse Fibonacci, agora eu não preciso digitar 1000 vezes. É só eu chamar Fibonacci de novo e ele executa quantas vezes eu quiser. Então, essa ideia de criar subprogramas, né, pequenos programinhas, que a gente vai dividir a nossa tarefa, normalmente quando a gente faz um programa complexo, é isso. A gente pega um programa complexo, divide em tarefas menores e chama essas tarefas menores para executar. Perfeito?
Só que repare, toda vez que ele roda aqui, ele roda com 10. Eu não quero que ele rode com 10, agora eu quero dizer quantos ele quer rodar. Como é que eu faço isso? Eu posso criar argumentos para a função. Vou dizer que informação esse programa vai receber. Atualmente, o N ele faz parte do programa. Agora, eu não quero que o N faça parte do programa. Eu quero passar um parâmetro, a gente chama de parâmetro ou argumento, que é o N. Então, meu programa agora, esse meu novo Fibonacci, tá? Ele vai receber um parâmetro, tá? Que é esse N. Tanto é que se eu chamar o Fibonacci agora, sem esse N, ele vai reclamar. Está faltando um argumento posicional, o N ali. Mas agora, se eu passar o N igual a 10, ele vai fazer exatamente o que estava fazendo antes. Se eu passar o N15 agora, o meu programa vai adaptar. Vai rodar os 15. Por quê? Porque eu utilizo esse N aqui dentro do meu programa. Perceba. O N é o meu limite superior e o I é o meu contador, daquele caso ali. Então eu falei, olha, eu quero usar esse N como um limite superior. Perfeito? Então, esse é chamado procedimento. É você fazer um programa que você passa um parâmetro, ou às vezes não precisa passar um parâmetro, mas que você passa um parâmetro, e ele executa utilizando esse parâmetro como uma premissa. Tá? Então, vamos definir uma função. Então, vou fazer uma função simples. Alguém quer falar, não dá para ver porque o chat do Meet fecha, limpa tudo quando alguém conecta do zero. Que estava retornando pensando none no final. None quer dizer que aquela função não retornou nada. É uma característica do console do Spider. Na verdade, você não vê isso. O meu, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, Fibonacci, ele não aparece nada. Não aparece esse none, né? Só aparece os números e acabou. É só uma sujeirinha uma sujeirinha e uma informação adicional que o console do Spider está te dando. Num programa normal, esse none não apareceria, tá? E é por isso que eu não gosto muito de usar esses programas que facilitam, porque ele meio que engana você do que você vai ter de verdade dentro de um programa. Vou falar sobre isso no final aqui, como é que roda um programa em Python. Como é que a gente sai desse ambiente de prototipagem e vai para um ambiente de programa de fato. Então eu vou definir uma função soma, que ele recebe dois valores, valor A e B, e calcula a soma. Vamos dar um exemplo aqui, C igual a mais B. Então, se eu essa função aqui, digamos que eu digito soma 5 e 2, 3. Perceba que ele não retornou o valor, não imprimiu o valor na tela. Por que isso? Na verdade, o computador fez exatamente o que eu estava falando. Ele pegou o valor A, valor B, somou e colocou na variável C. Fechou o contexto, fechou a função, retornou. Ele fez a soma, ele só não mostrou a soma para mim. E não tem muito o que fazer nesse caso, porque a função ela tem uma coisa que a gente chama de escopo. Tudo que é criado dentro de uma função, ele só existe dentro da função. Tá? Então, por exemplo, essa variável C, ela deixou de existir no momento que a função retornou. Então, se eu pedir para imprimir C aqui, menos 2 aqui, maldito múltiplos contextos. Deixa eu resetar isso aqui. O que eu acabei de fazer foi usar aquela borrachinha do Spider, a mesma coisa. Então, vou mandar soma 5 e 3, como eu tinha feito antes. Se eu mandar imprimir C aqui, ele vai falar que C não está definido. Depois eu explico o que aconteceu antes, tá? Senão vai confundir mais nesse momento.
O C ele só existe dentro daquele contexto da função soma, e quando ela termina, esse C some da memória. Ele deixa de existir. Como é que eu poderia ter essa informação de volta para o meu programa original? Tá? O que eu tenho que fazer é retornar esse valor. Então, antes de ter um return, o valor vai dizer o seguinte, olha, função. Quando você terminar de executar, retorna para quem chamou o valor da soma, no caso C, porque é o valor da soma. Tá? Então, nesse momento agora, soma, se eu chamar resultado igual a soma 5,3, a variável C continua não existindo, tá? C não está definida. Mas em resultado agora, né? resultado. O que acho? Ah, porque eu não redefini a função, né? Ora, claro. Olha o seu nane aí aparecendo aí. Agora sim. Resultado igual a soma simples. Se eu pedir para exibir resultado, vai estar o valor de 8 lá. Tá? Então, essa é uma forma de você controlar o fluxo do seu programa. Perfeito? Então, um programa poderia aparecer da seguinte forma aqui. Ó. Aqui em cima está tudo comentado. Eu defini duas funções, Fibonacci e soma. E aqui, o meu programa principal seria resultado igual soma 5 e 3, Fibos igual a Fibonacci, resultado. O que esse programa vai fazer? Eu crio as duas funções, Fibonacci e soma, e aí eu chamo resultado, vai somar o valor 5 e 3, e vai pegar esse valor de resultado, vai passar para a função Fibonacci, que no caso vai dar 8, e em Fibos vai ficar o valor dos 8 primeiros Fibonacci. E aqui no final vai imprimir Fibos. Então a gente viu como criar um programa. E vamos ver agora esse programa fora do console. Eu vou fechar o console aqui. Tá? Então agora eu tenho um programa, eu tenho aqui um ambiente normal, do Unix, do C, do Linux, que é igual você teria no terminal Anaconda. Se você for na Anaconda lá embaixo, clicar no ícone, prompt do Anaconda, terminal do Anaconda, você vai abrir uma caixinha de terminal pretinha, um command line do Windows. Então, não vou falar sobre isso agora. Que aí está falando sobre escopo de variável. O escopo de variável é um assunto um pouco mais complexo. Primeiro vamos trabalhar com o escopo local somente. Okay? E a questão, esse método que você está fazendo, Lucas, que é o chamado escopo global, ele não é recomendado, tá? Não é recomendado e tem que ser usado com muita cautela. Eu vou falar sobre isso depois, porque é um assunto traiçoeiro mesmo. E como é que eu rodo um programa em Python? Eu digito aqui Python, no meu caso Python 3.8, Python 3, tem o Python 3? Tem Python 3. Vou falar também sobre Python 2 e Python 3 aqui. E o nome do meu programa. Meu programa que se eu salvar ele, dia 3. Dia 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar exatamente tudo que está nesse programa aqui. Que é o quê? Importar o NumPy, importar o log, importar a CMF, rodar todos esses programas, ignorar tudo isso, definir essas duas funções. Ele vai criar a variável resultado, a variável fibos. Vamos botar aqui. Fibos, para ficar fácil de ver.
Dar esse print aqui de dentro. Então, licença, Fibonacci resultado. What the hell? Resultado 8, Fibonacci resultado. Ah, claro. Estou retornando aqui. Está certíssimo. Não estou retornando em Fibonacci. Não é ordem. Não. Acontece aqui é o seguinte. Repare, a função Fibonacci não está retornando nada, tá vendo? Não tem retorno, exatamente. Então eu tenho que retornar algum valor aqui. Eu vou retornar, aqui tinha no programa anterior e eu tirei para simplificar. Eu vou criar um Fibonacci aqui, uma lista, vou chamar de Fib, só para mudar um nome diferente. Vai ser igual a e B. Tá? Aqui embaixo eu vou botar pfib.append A. Agora eu vou botar isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar uma lista inicialmente, um pfib, e colocar o valor de A e B no começo. A é 0, B é 1. Ok? E aí, cada vez que ele rodar essa lista aqui, tem que botar depois, ele vai adicionar naquela lista o valor atual de A. Tá? Ou seja, o novo A aqui vai ser B e B vai ser a soma de A mais B, assim sucessivamente. E o que eu quero retornar para quem está chamando? Quero retornar essa lista pfib. Ok? É por isso que e aí deixa eu deixar claro. É por isso que eu não gosto de trabalhar com esse método console-editor, console-editor. Porque ele faz a gente entrar num ciclo de pensamento, de olhar imediatamente a resposta e achar que o programa está retornando isso, quando na verdade ele não está. Normalmente, como eu falei, eu não uso o Spider, eu uso direto aqui o Vim e sempre rodo o programa aqui, e dessa forma, Python, o nome do programa. Agora está retornando correto. Então isso faz a gente gerar um programa. E aí a gente sempre fica com nossos programas com a cara de prototipagem. O nosso programa nunca é um programa de fato que você pega, manda rodar numa máquina e te dá um resultado. É sempre um protótipo que você fica copiando e colando resultados para um arquivo texto e por aí vai, e nada é automático. Tá? E evitar esse tipo de trabalho, porque na verdade você vai ter que sempre ter um operador humano operando a entrada e saída do teu programa. Não sei. Será que tem? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 8, certo. Ah, um a mais ali. Sim, sim, sim. Tem um a mais ali feio ali, né? Como é que a gente resolve esse bugzinho? A igual a 0, B igual a 1, adicionei o A igual a B, B igual a A. Eu posso só colocar o A aqui. Aí vai ficar. Não, aí A, B, sim. E aí bota menor igual. Vamos ver. Aí. Resolvido, Lucas? Obrigado pela correção. A gente está falando aqui e não percebe esses bugs. Tá? Então, agora perceba que eu tenho um programa que, de fato, roda, computa um valor e retorna um resultado. Perfeito? Então, isso é o que a gente tem que esperar de um programa de computador. Tá? Que ele execute sem você precisar interagir com ele. Aqueles programinhas que vão fazer pergunta, digite o primeiro número, digite o segundo número. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Vamos sempre ler e escrever de arquivos. É ali que a gente se comunica, através de arquivos. Tá? Porque esse arquivo pode ser a saída de um outro programa, pode ser um arquivo que você baixou da internet, pode ser uma... Tem várias fontes de dados. Então, nenhuma dúvida até aí. Certo? Eu vou falar um pouco sobre escopo, tá? Já que entrou essa dúvida no ar. O Lucas de Pádua, não o Lucas Santana, né?
Ele falou o seguinte, eu não poderia botar a variável C aqui antes, C igual a 0. Isso é extremamente complicado, mas vamos entender. Ele falou assim, poderia botar o C igual a 0 aqui, e o que acontece? Vamos pensar só no C, tá? Na soma. Vamos esquecer o Fibonacci agora para não aumentar a dificuldade. Ele falou para mim o seguinte, se eu fizesse C igual a 0, fizesse a soma em C, e aqui embaixo fizesse um print C, a soma de 5 e 3 se fizesse assim, soma 5 e 3. Olha agora que eu não tenho return, ok? Eu defino C aqui fora por bizarrice, faço a função soma. Você pode ficar aqui embaixo, mas deixa ali em cima, para a gente ler na sequência. Calculo a soma não retorna nada para mim e eu mando imprimir C e magicamente o valor vai estar ali disponível. E C igual a 0 não está, que ótimo. Seu console está retornando, né? Por isso que eu não gosto de rodar esses consoles. Isso no Python 3.8, se mudar é bom. Eu gostei. Tá, não funciona dessa forma. Funciona aí no teu console porque a variável fica persistida. Tá, aqui não, quando roda do zero. Tá ok? Então é ótimo. Então, o que acontece? Essa variável aqui tem escopo global, local. Esse C que a gente está vendo aqui não é esse C que está vendo aqui dentro. Quando a gente manda imprimir esse C aqui, a gente está vendo C desse escopo e não desse escopo. Ou seja, apesar de ter o mesmo nome, a variável, internamente eles têm escopos diferentes, locais de atuação diferentes. Esse C aqui, ele só existe dentro do soma e deixa de existir dentro do soma. Esse C aqui de fora, ele é global, ele é local à função principal, ao programa principal. Ou seja, esse programa, na verdade, o que ele faz? Ele cria essa função C, chama esse soma 5 e 3. Aí ele vai vir aqui para dentro, receber o valor 5 aqui, o 3 aqui. Ele vai criar uma função C aqui dentro deste escopo. Tá? Vai fazer a soma. Quando terminar, esse C deixa de existir. Mesmo que eu coloque return aqui, não vai fazer diferença. Quando ele voltar aqui, aquela soma aconteceu dentro da função soma e saiu da memória. E quando eu mandar imprimir a soma de 5 e 3 aqui, ele não vai imprimir. Ele vai imprimir o C, que é 0. Que esse C... Não dá para ver o cursor agora. Esse C que ele está imprimindo aqui é o C desse escopo, que está fora da função. É um C global. A gente pode pensar. E a questão é que o console do Spyder e o Jupyter Notebook, eles se comportam de forma diferente, porque ele mantém uma variável global em todos os contextos, e isso gera programas bugados quando você tira do notebook ou do Spyder, do console do Spyder, e joga para o terminal normal, dessa forma. Vamos até só para tipo de exemplo, colocar o return aqui, ó. Vê que mesmo quando ele retorna, continua 0 ali. Por quê? Porque, na verdade, eu não coloquei o valor que ele retorna. Eu não coloquei o valor que ele retorna na variável. Se eu fizer assim, eu inicializei o C com 0. Agora eu estou rodando soma com 5 e 3 como parâmetro. Ele faz a soma, retorna o valor para mim, C. Esse C eu armazeno, por coincidência, uma variável também chamada C, só que é uma C do escopo global. Agora, aqui embaixo, eu vou imprimir o C correto. Agora vai aparecer 8 aqui. Vamos ver? Olha lá, 8. Temos aqui 8. Aqui era 0, aqui é 8. Entendido essa questão do escopo global e local? Tá? Existe uma forma, eu não vou falar sobre isso agora, de eu criar uma variável, por exemplo, eu criar uma variável
variável aqui, que ela é visível para todas as minhas funções do meu programa. Só que isso não é recomendável nunca. Tá? Exatamente porque você perde o controle. É bom você saber exatamente o que você manda para uma função e o que você retorna para uma função. Tá? O interessante do Python, só para a gente terminar, para compensar esse tempinho que eu fiquei fora, é que ele pode, entra e sai, é que ele pode ter uma função que retorna múltiplos valores. Então, eu vou definir uma função calcula, AB. Ele vai retornar não só uma função, vai retornar várias coisas. Por exemplo, eu vou chamar S A mais B. Que é soma, sub A menos B, ou da soma, mais fácil. Mul, que é A vezes B, div, que é A dividido por B. E aí eu não vou retornar só a soma, eu vou retornar tudo. Eu vou retornar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Reparem, minha função calcula agora recebe dois valores, executa uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. E retorna todas elas. Como é que ele retorna aqui? Ele vai retornar como se fosse uma lista, na verdade uma tupla. É uma lista que você não pode modificar o valor. Eu vou criar uma nova função aqui, ó, de EWE e R. Então, vou botar calcula 5, 3. Então, ele vai botar o valor do primeiro retorno em Q, do segundo retorno em W, do terceiro em E e do quarto em R. Ou seja, no Q vai ficar a soma, no W a subtração, no E a multiplicação e no R a divisão. Então, eu posso colocar aqui o resultado do cálculo. Vamos colocar aqui, ó, Q, W, E e R. Perfeito? Então, quando eu rodar aqui, ele calculou para mim. Tá? Isso é uma característica do Python. Tá? Muitas linguagens não têm essa possibilidade de retornar múltiplos valores. Não que seja uma coisa ruim uma linguagem não ter, mas facilita você ter essa possibilidade de retornar múltiplos valores. Então, verificou que a gente retornou só uma subtração, multiplicação e divisão. E na ordem que a gente coloca como retorno. Tá? Então, a gente vai acabar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de arrays multidimensionais, que é um tópico bem complicado. Tá? E operações mais complexas com arrays n-dimensionais. E vamos falar de mais estruturas do Python. Okay? E criar funções um pouquinho mais complexas. Ok? Ok, Igor, muito obrigado aí mais uma vez. Pessoal, então a aula está encerrada aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar e-mail. E vou mandar também alguns exercícios na aula de hoje, tá? Sempre se puderem, tentem fazer. Eu não sei que horas foi mandada. Que horas mandaram hoje? A lista foi mandada ontem, né? E foi logo depois da aula. Se você, assim que você mandar, eu estou encaminhando para eles. A gente só vê se tem uns bugzinhos, né? Porque quando vem os bugzinhos, a gente conserta e envia. E aí, o vídeo que demora um pouco mais, porque o vídeo demora processamento, então geralmente sai às 18, mas às vezes demora um pouco mais. Então, o vídeo pode demorar mais um pouquinho, mas a lista vai logo. Tá bom. Então, de qualquer forma, gente, o vídeo, apesar do vídeo não ir, pelo menos na aula de ontem eu mandei o link para esse material que eu tenho aqui. Nesse material tem praticamente tudo que eu estou falando e explicado lá, tá digitado. Eu tive o trabalho de digitar cada um desses conteúdos. Então, se você quiser dar uma lida lá, vai estar explicado lá também. E aí fica como apoio até o vídeo chegar. Tá ok? Então é isso. Desculpa aí problemas com o browser e com o chiado. O problema da aula online é isso. Tá bom, brigadão, gente. Tá bom, Igor. Por nada aí, a gente que agradece. Mais uma vez, obrigado a todos e até amanhã.
Tchau, tchau.